Boa tarde, amigos. Estas pessoas que estão conosco estudando, eu tenho muito apreço por elas. A Karina, o Willerson, a Beth Comate, a professora Thalita, a Andresa Siqueira, lá de São José do Egito, Dário, professor de Educação Física, Neto, o esposo da professora Yolanda, Pedro dos Santos, como vai Pedro, e Crislaine, nossa gerente Bradesco, e o Léo, que é o nosso amigo aqui, vizinho. A estes e a todos aqueles que estudarão conosco, nós dedicamos muito carinho e amor. Vamos orar por vocês. Pai Santo e Eterno, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Desta vez vamos tentar responder pela Bíblia 2 perguntas. E que o Senhor nos cubra com sabedoria, com o Espírito Santo, para que as pessoas que nos ouçam sejam satisfeitas com o assunto que estudaremos. Nós nos colocamos em Tuas mãos, pelo amor de Jesus. Amém. Bom, iremos então responder 2 perguntas. A primeira é: Jesus veio em carne ou em espírito? Para esse nós vamos dar 2 versos bíblicos e em seguida nós iremos responder o seguinte: para onde irão os salvos logo após a morte? Isso é bem interessante e nós vamos ver isto daí com versos bíblicos. Esses são diversos versos bíblicos, precisamos ter um pouquinho de paciência porque é um assunto mais complexo. Vamos então ao primeiro. Em 1 João, capítulo 4, verso 2, João diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e veem. Presentemente ele já está no mundo. João está dizendo aqui que todo espírito que é de Deus confessa que Jesus veio em carne. E aqueles que afirmam que Jesus veio em espírito, esse não pertence a Deus. E ele vai ser julgado segundo os seus erros. E, ainda completando esse estudo, nós vamos ver aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz assim, João 1, 14. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Então, essa resposta é curta, cabal, não precisa questionar. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Está respondido que o Cristo, o Verbo de Deus, o Verbo divino, o Verbo é palavra, a palavra é Cristo. Se nós lermos o capítulo João, ele vai explicar isso, o primeiro capítulo do evangelista João, ele explica bem direito, mas ele afirma aqui que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Logo, não foi em espírito, foi em carne que ele veio. E lá, onde nós lemos em 1 João, diz que quem não confessa que ele veio em carne não pertence a Deus. Simples assim. Então, acho que essa pergunta está bem respondida. Continuando agora a segunda pergunta do dia: para onde vão os salvos logo após a morte? E sabendo que tem pelo menos 2 exceções de pessoas que já estão no céu, ou 3, que não esperarão para quando Cristo voltar. Esse é um assunto que para mim foi cruciante.
porque eu aprendi que as pessoas morriam e iam logo para o céu, outros diziam que não. E então, o que é que eu fiz? Resolvi ir à Bíblia e procurar todos os versos, pelo menos muitos versos que falam a esse respeito. Vamos então para o primeiro verso, que está em São João 5, 28 e 29. E vocês vão ver como é fácil compreender esse assunto. São João 5, 28 e 29, que diz assim: Jesus, respondendo aos discípulos, ele disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos, nas sepulturas, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Na segunda vinda de Cristo, nós vamos ouvir a voz dele chamando para que a gente saia das sepulturas. Os que tiveram feito o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que tiveram praticado o mal sairão para a ressurreição da condenação. Mas eu quero dizer para vocês que da ressurreição dos salvos, a ressurreição dos ímpios tem um tempo longo. E nós vamos estudar isso, que está lá em Apocalipse, toda a explicação disso aí. Continuando ainda, vamos a Ezequiel, no capítulo 37, é uma profecia antiga, no verso 12 e 13, não, de 12 até o 14. Olha o que é que Deus diz aqui a respeito dos que já morreram. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, Jesus aqui promete que vai tirar das sepulturas os salvos e levar para o céu, Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu. Então, ele vai tirar então das sepulturas o povo dele. Essa é a nossa grande esperança. E ainda dando continuidade a isso, nós vamos ver em Gênesis 5, 24, que diz um pouquinho a esse respeito, falando aqui de outra pessoa. Gênesis 5, 24, que diz assim: andou Enoque e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, existem exceções de pessoas que irão para o céu ou já foram para o céu, sem ser naquela hora que Jesus vem. Porque Enoque, ele foi levado, depois que teve fidelidade a Deus por 300 anos, Deus resolveu levá-lo para o céu. E por isso é que diz aqui, Deus tomou para si. Se nós lermos ainda em 2 Reis, capítulo 2, verso 9 e 12, vamos ver lá. 2 Reis, capítulo 2, versos de 9 até o 12, que diz assim: havendo eles passado, Elias e Eliseu, pede-me o que queres e eu te faço, antes que seja tomado de ti. Foi Elias que disse para Eliseu. Então, Elias estava se preparando para alguma coisa fantástica. E disse Eliseu, peço-te que me toques por herança a porção dobrada do teu espírito. Elias tinha muito do Espírito de Deus, ele era um grande profeta, mas Eliseu pediu o dobro daquilo lá. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém,
se não vires, não se fará. Continuando. Indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu para o céu num redemoinho. O que é que nós queremos ver aqui? Que apesar de Jesus vir buscar muitos salvos na sua segunda volta, ele levou algumas pessoas para o céu já, com a finalidade que nós vamos saber. O 12 diz assim: e vendo Eliseu, chamou ou clamou: meu Deus, meu Pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-os em duas partes. Então, Elias subiu para o céu num carro de fogo, Eliseu ficou e então passou a ter duas vezes o espírito que Elias tinha. Por que lemos isso? Para provar que existem pessoas que já foram para o céu, mas pouquíssimas. E elas foram com uma finalidade: representar-nos lá no céu, diante de um conselho, de um julgamento que está havendo, que é um assunto futuro de uma profecia de Daniel 8,14. Vamos continuar mais um pouquinho em Mateus, no capítulo 17, verso 3. Diz assim: e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Isso trata-se da transfiguração. Jesus tomou seus discípulos, alguns deles, 3, levou para um monte chamado hoje o Monte da Transfiguração e disse a Pedro, Jesus: Senhor, bem é que estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma tua, uma de Moisés e outra de Elias. Naquele momento, Jesus levou-os para o monte. Lá, Moisés e Elias apareceram ali conversando com Jesus. E Pedro, então, se ofereceu para fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés. Mas Jesus, logo após, disse para eles: não digo nada a ninguém até que eu suba para o céu. E eles guardaram esse segredo. A verdade é que Moisés e Elias também, a exemplo de Enoque, eles também estão no céu. Elias foi levado num carro de fogo e Moisés, nós vamos ver aqui no livro de Judas. Judas é um livro que está antes do Apocalipse, imediatamente, e ele só tem um capítulo. No verso 9 diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, que é Jesus, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. O diabo queria Moisés, mas Jesus o ressuscitou e o levou para o céu. E não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Jesus disse assim para com Satanás. E Moisés foi visto na transfiguração. Aqui Judas diz que Jesus reclamou o corpo dele e o levou. Então é verdade que Moisés também está no céu. Então nós temos 3 pessoas, fora aqueles que tiveram uma ressurreição especial, que vamos ler em Mateus 27. Nós sabemos o nome desses 3. Mas não sabemos o nome dos demais. Sabemos que os salvos irão para o céu quando Cristo voltar, como já foi lido. Vamos então abrir Mateus 27. Versos 51 até o 53. Mateus 27, 51 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os túmulos
muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Quando? Na morte de Jesus, muitos ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Cristo, foi na ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora, nós só não podemos dizer, eu pelo menos não conheço, se esse grupo voltou para a sepultura ou se foi para o céu. A verdade é que eles ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. E tem coisas que é bom a gente saber, mas não tenho a curiosidade de aprofundar muito. Se eles ressuscitaram e eles foram vistos por muitos em Jerusalém, eu não sei se eles novamente morreram, como Lázaro e outros, e depois morreram, ou se foram para o céu. Não tenho nada contra a respeito disso. Nós saberemos um dia se esses já estavam lá ou se esperam por Jesus voltar. Esse estudo que nós vimos, ele caberá com certeza muitas perguntas e dúvidas. Eu peço que vocês me façam. Mandem pelo WhatsApp estas perguntas e nós procuraremos responder todas essas perguntas com versos bíblicos, mesmo que demore um pouquinho. Se eu não souber, eu vou pesquisar mais para responder para vocês. Espero que vocês nos deem retorno para saber se está sendo fácil, didático, compreensivo. Vamos orar? Eterno Deus misericordioso, muito obrigado estamos pelos teus cuidados. Abençoa-nos, Pai Santo, e abençoa, Senhor, nós pedimos àqueles que estão estudando conosco. Pai misericordioso e eterno, que a bênção do céu recaiam sobre nossas famílias. É o que te pedimos por Jesus. Amém.